Vamos então para o Santa. São 6h35 aqui na Rádio Transamérica. E depois da reunião do Conselho Deliberativo de ontem, que rolou ontem, uma nova briga jurídica pode acontecer. Explica pra gente aí, Maílson. Boa noite. Bom, já o Maílson, falando a respeito dessa situação. Aconteceu ontem reunião do Conselho. Como todos sabem, as contas do ano de 2022 foram reprovadas. E a gente vai então, ter que saber do Maílson qual é essa possibilidade. Oi, Vibrante. Agora, pois não, Maílson? Tudo bem, Vibrante? Beleza. Boa noite para você. Boa noite para os amigos que estão sintonizados aqui conosco na Transamérica. Carlos, hoje a gente obteve, claro, desde ontem já, essa situação do Santa Cruz. Ontem foi a apreciação no Conselho Deliberativo, Carlos, e muita confusão, né? Confusão que eu digo no sentido de disputa por conta daquela situação do interventor, de supostos 300 conselheiros insertados naquele momento, eles não são conselheiros. E aí hoje, no TFC, a gente trouxe a palavra do Marino Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, falando sobre a decisão que foi tomada ontem. Ontem o Santa Cruz reprovou a prestação de contas, os conselheiros reprovaram a prestação de contas da gestão Antônio Luiz Neto do ano passado. Essa reprovação por si só, ela enseja na inelegibilidade do presidente Antônio Luiz Neto por 10 anos, e ele ainda pode ser alvo de um impeachment. É um procedimento, é um outro artifício também. Ainda tem no Conselho tramitando uma proposta de conselheiros para o afastamento imediato do presidente Antônio Luiz Neto. Ou seja, o caldeirão ferve a todo vapor. E aí nós tivemos a informação de que essa Assembleia de ontem, que rejeitou, reprovou as contas do presidente Antônio Luiz Neto, ela poderia ser passiva de uma anulação. E essa anulação, ela poderia vir a se dar porque não houve por parte do Marino Abreu a observância para que pudesse permanecer os conselheiros que seriam insertados ou teriam sido insertados pelo interventor. Na decisão judicial, se dizia: ficam preservados os atos praticados pelo interventor até a presente data. E isso, por si só, deveria dar direito no entendimento de que esses 300, ou mais de 300, pudessem participar da votação. A gente tem aqui, Carlos, uma fala do Marino Abreu rebatendo exatamente esse argumento. Então vamos ouvir o Marino Abreu para a gente arrematar toda essa história que está parecendo mais uma conversa comprida. Mas é o retrato da atual situação do Santa Cruz. Marino Abreu rebate essa possibilidade de que seja anulada a sessão de ontem. Não, a gente está muito tranquilo pelo seguinte, a decisão judicial que me afastou, ela determinou que fosse cumprido a Assembleia Geral, no caso de nomeação dos 300. A decisão judicial determinou a inclusão. E essa decisão judicial, ela foi suspensa. Então ela está suspensa. O interventor, ele realizou uma reunião e ele chamou quem ele quis para a reunião, inclusive qualquer pessoa entrava. Pessoas que não eram conselheiros, pessoas que eram conselheiras, torcedores comuns entraram. Então, assim, nenhum ato do interventor foi cancelado. Ele fez uma reunião, a reunião foi lá. A gente não desfez nenhum ato do interventor. A reunião está lá, não foi cancelada, ela consta no livro de atas do Conselho. Não foi cancelado nada. Ele não deu posse a ninguém. Ele não deu posse a nenhum conselheiro, não deu posse a nada. Ele apenas realizou uma reunião, inclusive nessa reunião, como eu disse, ele chamou quem ele quis, da forma que ele quis, e isso não foi cancelado. Quando a decisão judicial, a inclusão dos 300 foi feita por força de ordem judicial, não por ato do interventor. Ele foi feito por ordem judicial, e a ordem judicial foi suspensa. Então, volta a prevalecer a decisão do Conselho, do Pleno do Conselho, de que a inclusão de novos 300 conselheiros só vale para a próxima Assembleia. E por isso que a gente seguiu a orientação do Pleno do Conselho. Então, assim deve prosseguir e a gente está tranquilo quanto a isso. Durma com a bronca dessa.
Agora, uma dúvida. Algumas vão surgir, na verdade, né? Depois dessa reunião que aconteceu ontem. Então, nesse momento, o presidente está inelegível por 10 anos? É isso, Maílson? Inelegível por 10 anos, salvo qualquer outra decisão que venha anular o que aconteceu ontem. Certo, mas se não houver anulação, é isso que está valendo. Anos. Pela rejeição, pela reprovação da prestação de contas dele, de maneira automática, o presidente Antônio Luiz Neto já se torna inelegível. Entendo. E a segunda dúvida ele é para ser afastado do cargo também agora, de imediato? Existem duas situações, Carlos. Existe um pedido de conselheiros para o afastamento imediato. Isso aí corre afora a situação da prestação de contas, certo? Certo. É uma situação à parte. Um pedido de afastamento imediato. E a rejeição, a reprovação da prestação de contas do presidente Antônio Luiz Neto, ela dá agora a abertura para que o Conselho Deliberativo possa promover o impeachment dele. Agora, isso o Marino Abreu já adiantou que será analisado junto ao jurídico e que ainda esta semana o Conselho Deliberativo vai tomar uma decisão. Deixa eu conversar algo muito que eu acho que é muito pertinente falar com o Diego agora, que há muito tempo eu venho observando em uma outra seara, que era só na seara esportiva, uma conformação, vou usar essa palavra, da torcida do Santa. Eu até em determinado raio-x que eu gravei, e foi ao ar, eu disse que o torcedor do Santa, nos últimos anos, ele virou um torcedor anestesiado. Se acostumou com a derrota, né? Passou por vergonhas e vergonhas, essa foi a pior de todas, né? Ficar sem divisão, mas Série C, Série D, levar lapada de Iguatu e outros semelhantes, né? Então, assim, e o torcedor meio que acostumou com isso. Ficou passivo a esse tipo de situação, que não poderia jamais aceitar. Um clube, quando eu falo não pode aceitar, aí vocês vão entender agora. Pelo amor de Deus, não façam ligações com vandalismo. Não é isso. A gente vê, às vezes, time de Série A, né? A gente viu pichação agora no Muro do Esporte. A gente viu pichação agora no Muro do Esporte. Só que tem ligações com vandalismo. Não é isso. A gente vê, às vezes, time de Série A, né? A gente viu pichação agora no Muro do Esporte. Só que eu tava sentindo falta de dizer assim, sim, o Santa Cruz vai se acabando assim aos poucos e vai ser assim mesmo, tranquilo. Vai viver de ser um time de lançar camisa, de viver de contar histórias lá atrás, porque não tinha nenhum tipo de, sabe, Diego, nenhum tipo de... reação mesmo, a palavra, né, que a gente tem que utilizar aqui. Nada acontecia. O Santa, a cada ano, virando saco de pancada, saco de pancada, saco de pancada, cai de divisão, fica sem divisão e nada acontece. Então, eu vi a noite de ontem como uma noite que pode ser um marco para o Santa Cruz. Mesmo que seja bem demorado, mas pode ser um marco. Pode ser um marco, sim, mas ao mesmo tempo pode ser um fogo de palha, Vibrante. Existem duas possibilidades. Agora, com relação ao fato do ALN ter sido inelegível por 10 anos, isso pode causar, sim, mais como é que eu posso falar? Essas brigas jurídicas que vamos ver, né? Porque, com certeza, o Antônio Luiz Neto vai recorrer e vamos para setembro. Aí, setembro para lá, outubro para cá, vai ficar aquela briga de situação e oposição. E o Antônio Luiz Neto vai conseguir o que quer, que é adiar as eleições para dezembro. E a oposição, por sua vez, vai querer fazer essa insistência de antecipar as eleições. E o Santa Cruz, mais do que nunca, precisa buscar esse resgate de ser a equipe grande, a equipe forte que sempre foi, né? O time que já foi de Série A, que já chegou às cabeças da década de 70, que começou a decair no final dos anos 80, quando caiu da Copa União. Depois disso, você bem falou, a equipe começou a decair cada vez mais. E a torcida, por sua vez, começou a perder aquela força, começou a perder aquele brio. Eu já cheguei a acompanhar Santa Cruz e Portuguesa com mais de 60 mil dentro do Arruda. Santa Cruz e Operário na Série C, decisão de vaga de acesso com mais de 50 mil. E na Série D desse ano, Santa Cruz e Campinense com um pouco mais de 30 mil. Então, a torcida tricolor vem perdendo esse crédito com o clube com toda razão. Gestões muito falhas, gestões muito fracas, muita promessa e pouco a oferecer pro
pro clube e pro torcedor. O torcedor vem sendo maltratado, vem sendo humilhado. Eles querem mudança. Se o clube começar a oferecer essas mudanças, a apresentar essas mudanças dentro de campo, a torcida vai voltar a acreditar. Então, existe um misto de descrença, de descrédito, de vergonha. E o que estamos vendo é um clube que está definhando aos poucos, que tem uma grande torcida, que tem um grande estádio, que é um patrimônio bonito em si, mas que está se acabando aos poucos, que está perdendo até o brilho da tinta. Quando a gente passa pela Beberibe lá, e a gente vê lá o estádio apagado, os refletores apagados, porque não tem futebol. E a gente vai ficar acostumado a ver um time jogando por apenas 4 meses, até quando? Hoje o Santa Cruz é uma equipe que tem realidade de um clube intermediário. A realidade é essa, Carlos. Maílson, você chamou para alguma coisa, né? Só um detalhe. A rejeição da prestação de contas do presidente Antônio Luiz Neto, segundo o presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, ela se dá e pura e simplesmente porque o orçamento previsto pelo Santa Cruz, ele explodiu a mais no ano passado em 8 milhões de reais. Ou seja, o Santa Cruz, do que preveu a gastar, extrapolou em 8 milhões de reais. E um outro detalhe, e essa colocação eu achei muito pertinente, que o Marino Abreu fez. Como um clube que está sem divisão para a próxima temporada, vem sempre aprovando prestação de contas de presidente com um débito de 300 milhões de reais.